Homem-Aranha Ação Sem Limites é sem dúvidas uma das animações mais controversas da Marvel. Pensada originalmente para ser uma adaptação fidedigna das primeiras histórias do Teioso, mas que pelo fato dos direitos dela serem da Sony na época, a série teve que tomar outros rumos, se baseando um pouco na estética cyberpunk do Homem-Aranha 2099 e usando narrativas e personagens previamente liberados para uso pela detentora dos direitos de imagem. Homem-Aranha Ação Sem Limites. Mundos Separados, primeira parte. O primeiro episódio começa com John Jameson em uma missão tripulada em direção à Contra-Terra, que seria, no caso, uma versão paralela da nossa Terra. Peter Parker também está no local e, ao ver Venom e Carnificina se aproximarem do veículo espacial, já veste seu traje e vai atrás dos simbiontes para prevenir o pior. Ao subir da nave, o Venom bombado e o Carnificina cracudo conseguem derrubar o Peter. Até logo, intrometido! JJ Jameson vê o Homem-Aranha caindo e já o acusa de ter sabotado a nave e, por incrível que pareça, a cidade toda acreditou nisso também. Aí ele partiu pra cima de mim, na hora eu até pensei que ia morrer. Mas o prédio desmoronou sobre ele e salvou a minha vida. E isto é tudo que sobrou dele. Graças a esses eventos, o Cabeça de Teia acaba perdendo seu traje. Logo em seguida, John Jameson manda uma transmissão desesperadora à Terra falando dos perigos da Contra-Terra. Eu não vou conseguir sozinho. Se não forem pedidas aqui, a Terra será a próxima. 6 meses depois, uma nova missão tripulada é realizada, e o Homem-Aranha, com seu novo traje desenvolvido pelo Senhor Fantástico, consegue enfim chegar à Contra-Terra. Ao chegar nela, ele já é recebido por Lord Tiger e seus asseclas Mamãe Urso, Minotauro e Ratazana. Pessoal, vocês vão me desculpar, mas para alguns personagens eu inventei apelidos porque sou péssimo com nomes. Voltando à história, do nada o Minotauro dá uma carteirada com um discurso bastante clichê. Sabe, criatura, que somos os Cavaleiros de Undagor, plenipotenciários poderosos do próprio Auto-Evolucionário. Depois disso, o Homem-Aranha é capturado e fim do episódio. Mundos Separados, segunda parte. O episódio começa com um discurso do Auto-Evolucionário, que é o cara que manda em tudo na Contra-Terra. Nesse discurso, ele fala acerca de sua chegada à Contra-Terra e de como começou a fazer experimentos para a criação dos bestiais. Apesar de ser uma animação despretensiosa, ela toca em temas bastante profundos, principalmente nesse início do episódio que tem esse flashback do Auto-Evolucionário em que ele chega na Contra-Terra em busca de uma suposta utopia, mas o que encontra são guerras e etc. Daí, para mudar isso, ele decide criar uma espécie mais evoluída e começa a discriminar todos os humanos que seriam, em tese, menos evoluídos que os bestiais que ele mesmo criou. Com esse plano totalmente atroz, o Auto-Evolucionário planejava criar um estado de paz, mas a partir desses atos o que ele consegue é somente uma série de revoltas dos humanos que estão sendo excluídos socialmente. Depois do monólogo do Auto-Evolucionário, o Homem-Aranha consegue fugir com a ajuda dos revoltosos. Ao chegar no covil dos guerrilheiros, John Jameson se revela como líder deles. De repente, o quartel-general é atacado pelos comandados do Auto-Evolucionário e do nada a Ratazana dá um beijo no Peter Parker. Os simbiontes também aparecem na festa. Sentimos a sua falta. Vocês devem estar se perguntando por que dos simbiontes estarem na Contra-Terra. Isso é meio que jogado para nós de qualquer jeito, mas basicamente na Contra-Terra existe uma colônia de simbiontes chamada de Sinótico. E aliás, essa dublagem alterou o nome simbionte para simbióticos também. Contudo, eu vou continuar chamando de simbionte mesmo porque eu acho mais legal. Então, em resumo, o plano do Venom e do Carnificina é fortalecer essa colônia. Guardem essa informação porque mais lá na frente retornaremos, ok? Enfim, os rebeldes conseguem vencer as forças do Auto-Evolucionário e o Homem-Aranha acaba se juntando a eles. O Peter ainda ganha uma roupa de civil para poder transitar livremente pela cidade, já que ele é um humano não identificável, o que significa basicamente que não possui um rastreador em seu corpo e por isso não pode ser localizado. Do finzinho, o Peter ainda conhece Shane e sua mãe, que é a médica do lugar. O nome dela é Naoko Yamada Jones, e ela acaba oferecendo um quarto para o Peter ficar. Depois o episódio acaba. Onde mora o perigo? Se esqueceram de colocar o nome do episódio na tela, mas tudo bem. Nesse episódio, Naoko já começa dando uma de seu barriga cobrando o aluguel do Peter. Já tem mais de 2 semanas, Peter. Eu lamento, mas vai ter que me dar algum dinheiro. Não posso continuar sustentando você.
Pague o aluguel! Depois disso, ela acaba sendo capturada pelo Sinótipo, que está aparecendo Uma meleca verde! O Homem-Aranha vai resgatar ela, mas no caminho se depara com o Duende Verde da Shopee. Você pode pensar que é uma versão diferente da Terra normal, mas o Peter reconhece ele logo de cara, provando assim que os aspectos físicos do Duende são semelhantes nas duas terras. O Duende logo se junta ao Aranha para resgatar a Naoko. No meio dos túneis ainda rola isso. Acho que só resta uma coisa a fazer. É perigoso, mas o destino do mundo depende disso. Tenho que fazer o que nenhum outro super-herói do planeta jamais pensaria fazer. Que vento aqui. Ambos resgatam a Naoko e é deixado subentendido que o Duende é o ex dela e pai do Shane. Eu também espero, meu amor. No final da noite, Peter ainda tira algumas fotos vestido de Homem-Aranha e entrega para o JJ Jameson da Contraterra e enfim paga o aluguel a Naoko. Opções fatais. Nesse episódio nos é mostrado um flashback do Revolucionário Enfaixado e como ele foi usado em vários experimentos pelo Minotauro. Voltando ao presente, o Enfaixado rouba uma tecnologia altamente perigosa do Alto Evolucionário que pode explodir a qualquer momento e matar todos os seres da região. O Homem-Aranha se junta às forças do Alto Evolucionário e consegue convencer a Múmia a desarmar a bomba. Fim do episódio. Um frio coração de aço. Esse episódio é bem interessante, numa pegada bem Ghost in the Shell, um homem-máquina muda sua programação, se torna consciente e se volta para o lado dos rebeldes. Parece que deve haver bem mais do que isso. Eu posso pensar. Eu estou começando a sentir. Deve haver alguma causa, algum propósito para o que me tornei. Se refere ao significado da vida? Olha, Ferrugem, os homens gastaram séculos tentando descobrir isso. E qual é a resposta, Homem-Aranha? Bom, eu acho que cada pessoa, cada homem tem que descobrir isso por si mesmo. Então eu também vou descobrir. E basicamente o episódio só tem isso mesmo. Aparece o caçador. Esse é mais um episódio sem conteúdo. Minotauro contrata o Kraven da Contraterra para caçar o Homem-Aranha e o Teioso consegue se dar bem no final. O Abutre Resmungão. O episódio começa com o faxineiro da Naoko sendo capturada. O Homem-Aranha vendo isso se junta com o Abutre para tentar resgatá-lo, mas falha miseravelmente. Depois, o Teioso junto com seu novo parceiro vão ao lugar onde o prisioneiro está. Nessa parte nos é mostrado um flashback do Abutre que, apesar de sua aparência humana, frequentava o mundo superior. Certo dia, guiado por uma má influência, ele acabou tocando fogo na casa de seu melhor amigo. A partir desse dia, ele decidiu fazer tudo em prol do bem-estar humano. Depois desse flashback, o Homem-Aranha descobre que o empregado da Naoko foi levado, na verdade, para um laboratório que faz experiências com humanos. No fim, o Aranha consegue libertar todos os prisioneiros. Monstro da Lua Cheia. O episódio começa com Naoko sendo atacada por um lobisomem. Depois o Homem-Aranha aparece para salvá-la. Quando o sol aparece, o lobisomem volta a ser humano e ele é nada mais, nada menos que John Jameson. John Jameson explica que quando chegou à Contraterra precisou passar por uma série de experimentos do Alto Evolucionário e acabou ficando com uma parte do DNA de Bestial. Depois a cena corta e vamos ao QG dos rebeldes, e eles acabam de descobrir uma usina nuclear que está derramando radiação sobre as águas do povo do subsolo. Eles invadem essa usina, o Homem-Aranha encontra o Electro, que está mais parecendo Jar Jar Binks. Comparado a você, o Electro que eu conheço parece um astro de cinema. John se transforma novamente em lobisomem, mas o Homem-Aranha consegue o imobilizar e o Electro acaba explodindo toda a usina. Os rebeldes conseguem fugir e o episódio acaba. Subsistência. O episódio começa com o Homem-Aranha tentando resgatar sua nave para voltar à Terra. Em meio a isso, o Duende descobre que o Peter é o Homem-Aranha, mas ele acaba ajudando o Teioso em sua missão. Na primeira tentativa eles falham, mas são salvos pelos refugos. Os refugos contam ao Peter que o lugar onde a nave dele está é na verdade um laboratório para a criação de bestiais e que eles são os fugitivos de lá. Esses fugitivos do laboratório são bestiais mais velhos que passariam por um processo de reciclagem, em que seus materiais genéticos seriam extraídos para fazer o melhoramento de sua raça. Depois desse falatório todo, eles são traídos e levados ao Alto Evolucionário com o pretexto de dar fim à reciclagem. O Homem-Aranha convence os refugos a assaltá-lo, dizendo que ele destruiria o laboratório e no fim ele realmente consegue, só que sua nave é destruída no processo.
O que eu acho mais estranho é que a intenção do Peter era enganar os refugos e fugir na sua nave. Só que o plano não dá certo e ele acaba destruindo o laboratório mesmo. O que é bizarro, porque o Homem-Aranha nunca faria isso. Essa série é cheia dessas coisas, a maior parte dela o Homem-Aranha tem uma índole bem duvidosa e cogita até trair a Mary Jane com a Naoko às vezes. Questões do coração. Nesse episódio, os rebeldes querem conversar com Lord Tiger para propor um acordo. O Lord Tiger, nessa série, é bem mais aberto aos humanos do que os outros bestiais. Sua tolerância para com esta subespécie é admirável, meu senhor, mas será prudente? Está atrapalhando a visão. Os revolucionários são expulsos sem falar com o Lord Tiger, mas um dos rebeldes é pego. O Homem-Aranha vai salvá-lo, mas é traído por ele. Brownlee? Lamento, meu velho. Nada pessoal. O cara loiro se arrepende e ajuda o Homem-Aranha a fugir. Depois explica que traiu ele para conseguir seu irmão de volta. O Homem-Aranha se comove e decide ajudá-lo a resgatar seu parente. A real é que o irmão dele não estava nem aí pra ele e ajuda o Alto Evolucionário a pegar os dois. O Homem-Aranha tem uma luta bem sem graça com o Alto Evolucionário, mas no fim consegue fugir. O número 1 é o mais solitário. O episódio começa com Ed Brock perdendo o simbionte para as forças do Alto Evolucionário. Peter o leva para a Doutora Naoko e ela diz que ele precisa do simbionte para conseguir sobreviver. O Homem-Aranha consegue recuperar o simbionte, mas o recipiente onde ele está acaba sendo danificado por um Homem-Máquina. A partir disso, o Peter decide se fundir com o simbionte do Ed Brock e isso acaba acontecendo. O Peter devolve o simbionte ao Ed, luta com uma versão zoada do Venom e Carnificina fundidos e o episódio acaba. Os pecados dos pais. Nesse último episódio, Peter está fotografando um evento beneficente e do nada vem um dos rebeldes. O nome dela é Karen e ela acaba sendo sequestrada pelos robôs, sem que o Peter possa fazer nada. Ela foi levada ao castelo de Undagore, onde nos é revelado que ela é na verdade a neta do Alto Evolucionário. O que isso agrega à trama? De fato não sei, só sei que o Alto Evolucionário quer concluir o experimento e transformar Karen em um bestial. Vocês vão perceber que a maioria dos episódios são cheios dessas pseudo-evoluções de personagens que não levam a lugar nenhum. A série como um todo parece um grande filler de alguma outra animação do Teiuso. Mas voltando à trama, Karen é resgatada pelo Homem-Aranha e o episódio acaba. O destino desenfreado. Primeira parte. Último episódio. E depois de tudo isso, a guerra finalmente começa. O Homem-Aranha e seus amigos acabam sendo capturados. O Alto Evolucionário explica que usará as ondas cerebrais deles para fazer alguma coisa que eu não entendi direito. Só sei que isso vai matar todos os humanos. O Homem-Aranha de repente tem uma ideia de cancelar as ondas usadas pelo Alto Evolucionário usando sua própria seda sônica do traje. O que é estranho, porque no episódio 11 ele não conseguiu usá-la contra os simbiontes porque tinha sido quebrado anteriormente. Se meu sonho funcionasse, eu poderia ter uma chance, mas agora... O Alto Evolucionário fica puto com isso, mas é derrotado. O Lord Tiger, com essa cara bastante esquisita, ainda mostra a saída para os rebeldes. O Homem-Aranha depois disso liberta Ed e ele explica que o sinótipo ganhou força e subirá à superfície. Fim da série. Homem-Aranha Ação Sem Limites foi cancelado com um cliffhanger absurdo, pois não teve audiência suficiente, perdendo inclusive para a clássica série animada Pokémon. Sem falar que os fãs do Teiuso também odiaram a animação e por isso ela acabou no 13º dos 26 episódios que tinham sido encomendados anteriormente. Até que eu curto um pouco a série, apesar do seu roteiro completamente bagunçado, na maior parte dos episódios parece que só acontece enrolação. A guerra contra o Alto Evolucionário só é deflagrada no último episódio e ela acaba ainda sendo muito ruim. Mas fora isso, temos vários pontos positivos, como o visual cyberpunk da Contra-Terra, o traje ultra tecnológico do Peter e os personagens secundários, dando enfoque principalmente ao Duende Verde, que é talvez o meu favorito da série. O humor da dublagem é bastante refinado também. Enfim, acho que é uma série que talvez valha a pena assistir, mas que se você quiser ficar só com esse vídeo, não estará perdendo nada. Vou ficando por aqui, pessoal, espero que tenham gostado. Esse vídeo deu um trabalhinho maior do que os outros vídeos do canal, então se puderem, deixem o like e se inscrevam. É isso, obrigado.